Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos que irão assistir esse vídeo, que estão acompanhando esse vídeo. É o primeiro vídeo que nós vamos fazer, né, através desse canal da nossa igreja, o Ministério de Cordovil, aqui em Ubá, Santa Bernadette. E nós estamos transmitindo esse vídeo porque não estamos podendo fazer aglomerações na igreja, né, devido a essa pandemia que está aí, e por isso nós estamos hoje ministrando a última lição da revista da Escola Dominical desse trimestre. Então por isso nós estamos, né, você que vai ouvir a palavra do Senhor, você vai acompanhar conosco, que tenho certeza que Deus vai trazer para você uma palavra, né, que vai mudar a sua vida através desta lição. Então nós vamos fazer como nós temos de costume, não estamos propriamente na igreja, nós estamos fazendo através dos canais do YouTube, né? E nós vamos fazer tradicionalmente como se estivéssemos no templo. Então nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor a direção, pedindo ao Senhor que possa falar conosco, né, através da sua palavra. E também, logo após a oração, nós vamos estar ouvindo um louvor para que nós possamos entrar na ministração da palavra do Senhor, na lição de número 13. Então nós vamos orar ao Senhor. Você que pode orar comigo, ore comigo, e eu tenho certeza que nessa manhã de domingo, 30 de março, Deus vai ter algo novo para você. Oremos ao Senhor. Deus soberano e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, para cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem determinado em nossas vidas, Deus. Levar o teu evangelho, meu Deus, a toda criatura, seja, meu Deus, da forma, meu Deus, que o Senhor tem nos dado para fazer, Senhor. E neste momento, meu Deus, em que nós iremos, ó Deus, ministrar, ó Deus, a tua palavra, Senhor, e todos aqueles, ó Deus, que irão, meu Deus, ouvir, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, ter uma palavra de renovo, Senhor, uma palavra, meu Deus, de mudança, Senhor, de alento em meio a tempos difíceis, Senhor. Mas, ó Deus querido, em nome de Jesus, Deus querido, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, meu Deus, com providência sobre o teu povo nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa capacitar a cada dia todos nós, ó Deus, para resistirmos, ó Deus, e, ó Deus querido, e que a tua palavra seja apregoada, meu Deus, a toda criatura, como diz a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E você que pode, abra o seu inário cristão no hino 111, para que nós possamos louvar o Senhor. O hino 111 da harpa cristã. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Vamos estar entoando então o hino de número 111 da nossa harpa cristã. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele no meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração.
Seu Espírito selo e penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos então entrar na lição, de número 13, da nossa revista, Nós estamos finalizando o trimestre, E eu quero nesta manhã fazer a introdução da revista, O texto áureo e a verdade prática. Nós vamos ler. Eu quero ler com os irmãos. O texto áureo vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Aí a verdade prática vai dizer o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E nós temos também a leitura bíblica em classe. Você que não tem a revista e deseja acompanhar a leitura da palavra do Senhor, ela se encontra lá no Evangelho segundo foi escrito por João, capítulo de número 3, e o verso de 1 ao verso de número 16. Então você pode acompanhar essa leitura bíblica também no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 1 ao 16, que vai dizer assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo
que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, que vai tratar sobre o assunto do novo homem em Jesus Cristo. E esta conversa de Jesus Cristo com Nicodemos acerca do novo nascimento, de nascer de novo, ela nos remete a algo que vai nos levar a entender que nós só podemos ser um novo homem se nós entendemos que só em Jesus Cristo nós podemos ter essa nova criatura. Nós podemos ser essa nova criatura. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que Jesus Cristo vai dizer, né, que necessário nos é nascer de novo, vai falar de novo nascimento, de uma nova criatura, de um novo homem, nós vamos entender algumas coisas nessa lição que vai nos remeter a justamente isso, né, a transformação que ocorre na vida daquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né, na vida daquele que reconhece a soberania de Jesus, que reconhece que Jesus veio sim para trazer mudança, para trazer transformação, para trazer novidade de vida, para todo aquele que reconhece, né, a todo aquele que entende, né, que o novo nascimento não é um nascimento da carne nem de sangue, mas sim um nascimento espiritual, um novo nascimento espiritual. Então, nessa lição nós vamos tratar sobre esse assunto. E nós temos 3 pontos na revista que nós vamos discorrer aqui um pouco, né, porque nós não temos muito tempo para não enfadar aos irmãos. Nós temos 3 pontos que nós queremos discutir. O primeiro ponto que nós vamos discutir vai dizer que nós devemos apresentar, na lição vai falar, nós devemos apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Então, esses 3 tópicos que nós vamos discorrer aqui, vai falar sobre isso. Como que é o novo homem após aceitar Jesus na sua vida? Como que é a conduta que nós devemos ter quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Então, nós vamos ler, eu quero ler também, que é importante a gente frisar, o ponto central da revista, ela vai dizer que a salvação em Cristo gera um novo homem. Então, como eu disse, não há outra maneira de se tornar um novo homem, uma nova criatura, se não for através de Jesus Cristo, né? Reconhecer o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então, é isso que nós vamos falar um pouco aqui nesta manhã, né, para que os irmãos possam entender, né, acerca do que é ser esse novo homem, né, em Cristo Jesus. Porque nós que professamos a fé cristã, nós sabemos que no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que em nenhum outro nome há dado debaixo dos céus e da terra em que possamos ter salvação. Então nós vamos ver, né, que a introdução da revista, ela já vai começar com uma pergunta. Ela vai dizer assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Então ela já começa perguntando: é possível que um homem alcance a perfeição espiritual nessa vida? E aí já vai vir a resposta, vai dizer do ponto de vista humano, não, né? Se nós formos pelos nossos méritos mesmo, não alcançaremos essa perfeição espiritual. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também
desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, ou seja, tanto é possível quanto é da vontade de Deus que nós nos tornemos seres, né, criaturas, né, ou melhor, nós nos tornemos filhos, né, perfeitos espiritualmente, para alcançarmos a testificação, para alcançarmos de Deus a nossa vida eterna. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar, né, da lição é o nascimento do novo homem, né? E eu vou resumir para a gente ganhar tempo. Vai dizer assim: no prólogo do seu evangelho, o apóstolo João, no qual nós acabamos de ler, afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Isso, né, nós acabamos de ler aqui os versículos 12 e 13 de João. Aliás, está lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Nós não lemos não. E o segundo ponto, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João, no caso, como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Terceira coisa, nascidos da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Quarto, nascidos do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. E ele é quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Então, meus irmãos, o primeiro tópico ele vai falar sobre 4 coisas. Ele vai falar sobre o nascido não do sangue nem da carne, né? Como eu disse aqui, que todo homem, né, só vai ser novo homem mediante a sua confissão, mediante a sua aceitação do sacrifício vicário de Jesus. Né? João aqui afirma, né, que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, né? Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Então, quando Deus ele planejou a salvação para o homem, né, ele assegurou, né, que todo aquele que viesse até ele, todo aquele que aceitasse, né, Jesus Cristo na sua vida, ele se tornaria um novo homem, não por mérito, né, de nenhum homem, mas por mérito de Deus. E o segundo ponto, quando ele vai dizer que é nascido de Deus, ele vai dizer que o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João, no caso, como o ato de nascer de Deus. E isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, observe bem que Deus ele vai falar, né, que na verdade o comentarista vai falar que o nascimento do novo homem, ele já é um plano de Deus, né, desde antes da fundação do mundo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, por que Deus permitiu que o homem pecasse, por que Deus permitiu que, né, lá no jardim do Éden e Adão caísse, mas estava tudo planejado. Deus não se engana em nada, Deus não tem nada fora do seu controle. Então aqui ele está assegurando, né, para todos nós, que o plano de Deus, né, ele para que o homem não se perca, ele implica na aceitação pela fé, né, do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou desde antes da fundação do mundo. Então, sem fé
é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Então, somente pela fé. Muitos dizem que nós que somos cristãos, que nós que professamos a nossa fé em Jesus Cristo, né? Nós somos, de certa forma, nós somos loucos, né? Porque nós não vemos, mas nós sentimos, nós podemos sentir a presença do Senhor, que é muito real nas nossas vidas. Então, somente pela fé. Mas não essa fé que muitos às vezes acham que, eu tenho fé, tem fé. Mas a fé sobrenatural, a fé que é capaz de, em momentos de crise, em momentos difíceis, eu tenho a certeza que Deus não nos abandona. A terceira coisa, nascidos da água, vai fazer menção ao batismo, né? Que todos nós cristãos, né? Que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós devemos ser batizados em água, assim como foi feito com Jesus, como João Batista fez com Jesus, né, batizando ele no Rio Jordão. Ele vai fazer menção a esse batismo, que vai dizer que o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Senhor e Salvador. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que a pessoa ela não tem o devido conhecimento do batismo nas águas. Não tem o devido respaldo, né, para poder saber que o batismo só faz efeito na vida do cristão quando nós, de fato, reconhecemos que nós precisamos mudar de vida, que nós de fato precisamos, através da nossa aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós realmente ter a mudança que é esperada de todo aquele que é transformado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Então, a todo aquele que tem essa consciência, que quando levado para o batismo, ele tem essa consciência de que quando ele sai das águas, ele deve ter a consciência de que ele deixou o velho homem e se tornou a nova criatura, se tornou um novo homem, né, a partir daquele momento. Então, sem transformação, sem essa mudança de vida, não há o que se dizer acerca de um novo homem. Quarta coisa, ele vai dizer nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Então, meus irmãos, aqui já entra como muitos dizem, né, muitos gostam de dizer, só acontece através da atuação do Espírito Santo, né? Quando Jesus é assunto ao céu, ele diz que deixaria com nós o Consolador, que seria o Espírito Santo. Então, a nossa ação, a ação do Espírito Santo, né, a regeneração, né, aquela que é capaz de transformar qualquer natureza. Tem por aí pessoas que dizem que a pessoa não muda a sua natureza, mas eu digo que através do poder do Senhor Jesus Cristo, através da atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, há regeneração sim, de qualquer natureza, seja da espécie que for. Todo homem que aceita Jesus e que o Espírito Santo de Deus habita na vida dele, ele tem uma mudança de vida, ele anda em novidade de vida, porque assim a palavra de Deus nos assegura. E aqui ele vai fazer um comentário muito importante, que vai dizer que esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda, o dia inteiro, a noite toda falando
mas nós não acharíamos palavras para poder explicar a ação e a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano. Então isso é muito importante para a minha vida, para a sua vida. Então, meus irmãos, o segundo ponto, né, ele vai falar sobre a justificação, né, como nós falamos, né, nós apresentamos o nascimento do novo homem, né, como acontece o nascimento do novo homem, e agora nós vamos explicar a justificação do novo homem, né, que vai falar aqui sobre a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então ele vai falar sobre 3 coisas importantes também. Primeira coisa, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A segunda coisa, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador, que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Terceira coisa, o novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, olha que a justificação do novo homem. Nós vamos ver que ele vai falar que a inutilidade da justiça humana, ele vai dizer que de nada serve para nós a justiça do homem, se nós não enquadrarmos na justiça divina. Se nós não formos justificados por Deus, claro que nós devemos andar debaixo da justiça dos homens, né, também, porque a Bíblia nos orienta que nós devemos obedecer às nossas autoridades aqui na terra. Mas quando ele vai falar da inutilidade da justiça, ele não está dizendo que nós devemos desprezar aquilo que é determinado pelo homem, pela justiça do homem, não. Ele vai dizer que a justiça terrena, ela não tem poder nenhum de nos justificar perante Jesus. Ela não tem poder nenhum de fazer com que nós possamos ser salvos através, eu pratico tudo que é concernente à minha cidadania terrena, mas eu não faço o que é pertinente à cidadania celestial. Então de nada serve para mim se eu não tiver em conformidade com aquilo que Deus determina para a minha vida como cristão. Segunda coisa, a maravilhosa doutrina da justificação. E ele vai falar que ao pecador, né, quando nós nos tornamos filhos de Deus através, né, da aceitação de Jesus Cristo, Deus nos concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia, né? Ou seja, nos libera de todo e qualquer pecado que nós possamos ter cometido, né? Seja pecado, seja crime, seja o que for, Deus não vai se lembrar mais disso a partir do momento em que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E ele vai dizer que ele concede o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, irmãos, vamos entender uma coisa,
que ele vai falar sobre tribunal, né, que perdoa completamente a situação jurídica. Humanamente falando, nós conhecemos acerca do poder jurídico. Todo aquele que vai a julgamento, ele tem uma sentença. E todos nós que quando nós passaremos, né, vamos passar pelo tribunal de Cristo, nós vamos receber a nossa coroa, nós vamos receber a nossa recompensa. É por isso que Jesus Cristo veio para quê? Para nos justificar perante ao Senhor. Mas uma coisa a gente tem que deixar bem claro: não importa a obra que nós vamos fazer, eu posso viver fazendo a obra, né, obras de caridade, obras de qualquer natureza, mas se eu não tiver, né, Jesus, se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, se eu não aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, as minhas obras ficarão na terra. Eu não vou ser salvo mediante as minhas obras. Então nós temos que entender isso. Terceiro, o novo homem é justo. Todos nós que recebemos a Jesus Cristo na nossa vida, vai dizer que a partir da sua conversão, da nossa conversão, da minha conversão foi assim também, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer pecado ou injustiça, e de agora em diante ele é justo aos olhos de Deus, haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. E aí nós temos duas coisas para poder pensar. Primeiro que Deus fala que a partir do momento que nós nos arrependemos, Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento para nós não pecarmos mais. O pecado voluntário, né? Porque a nossa natureza é pecaminosa, mas o nosso pecado voluntário nós conseguimos controlar. E a segunda coisa vai fazer menção, né? Aqui muitas às vezes falam, né? Tem pessoas que comentam acerca disso, acerca da salvação do ladrão da cruz. Porque naquele momento de dor, naquele momento de angústia em que o ladrão se encontrava, né, Jesus Cristo no meio de dois, né, como diz a palavra do Senhor, aquele ladrão reconhece a soberania de Jesus Cristo. Aquele ladrão vai dizer: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai dizer que ainda hoje estará comigo no paraíso, porque aquele ladrão, ele reconheceu a soberania de Jesus. Ele reconheceu ali na cruz, no momento em que ele sabia que ele ia morrer, mas ele confessa e conhece, e reconhece, melhor dizendo, a soberania, o poderio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo como sendo o Salvador do mundo. E aí nós podemos perguntar: cadê as obras desse ladrão? Né? Como nós falamos de tribunal, ele era um criminoso. Se ele for, né, como ele foi julgado e condenado à morte de cruz, né, as suas obras más, ela terminou na cruz, né? Mas aí nós vamos entender que quando ele confessa Jesus, Jesus salva a vida daquele homem. Então ele passa a ser um novo homem para poder entrar no reino dos céus, porque Jesus faz essa promessa para ele. E com certeza tudo aquilo que Jesus promete, Jesus cumpre nas nossas vidas. E o terceiro tópico da revista vai falar sobre a santificação do novo homem. Também um assunto muito comentado, né? Um assunto muito falado nas igrejas, e certamente um assunto que traz uma certa confusão, né? Traz uma certa discussão acerca de como que se dá essa santificação, uma vez que nós somos considerados santos, uma vez que nós como cristãos, né, santo na verdade, né, né, a conotação é separado, né? Todo aquele que é santo, ele é separado, assim como eu, como você que é cristão, que professa a mesma fé, nós somos santos porque nós somos separados, nós somos escolhidos para fazer a obra de Deus aqui na terra. Então nós somos santos e separados. E aí nós vamos falar sobre essa santificação do novo homem. Como que se dá isso?
O comentário vai falar que se é o contrário da regeneração, o que é regenerar? Né? O que é uma pessoa regenerada? É uma pessoa que foi transformada, ela foi refeita, né? Pelo poder da palavra do Senhor. Então, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, ou pelo menos deveria ser, né? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós fazemos isso de verdade, ali naquele momento em que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, certamente ali, a partir daquele momento, nós já devemos ser uma nova criatura, nós já devemos ser um novo homem em Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Lembra da pergunta que foi feita? É possível alguém alcançar o homem, né? Alcançar a perfeição, né? Espiritual? Sim, é possível, né? Porque aqui está dizendo que à medida que nós nos santificamos, buscamos a santificação através da leitura da palavra, através, né, da nossa intimidade com o Senhor, através da nossa fé em Jesus Cristo, nós vamos atingindo uma maturidade cristã, nós vamos atingindo um patamar em que a cada ano que passa, a cada dia que passa, nós vamos tornando pessoas mais conhecedoras daquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, nós temos 3 coisas para poder falar aqui nesse tópico. A santificação como posicionamento. Então, para mim e para você, a santificação é a questão de escolha. Eu quero ou não viver uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor. Eu desejo isso para a minha vida ou eu não desejo. É uma escolha. Deus não é à toa que Deus deixou para mim e para você o direito de escolher o que eu quero para a minha vida, né? Se não fosse assim, Adão e Eva não tinham pecado, né? Deus já tinha feito um plano para que eles não pecassem de maneira nenhuma. No entanto, Deus deixou o direito de escolha, desde lá de trás. Então vamos falar aqui, o texto vai dizer assim: no exato instante da sua conversão, da minha conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. É o que se espera, na verdade, né? Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Segunda coisa, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, terá de submeter-se a um longo e discipulado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal de Cristo, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Mas, se pecarmos, o sangue de Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Bom, como no primeiro ponto nós estamos falando sobre a justificação como posicionamento, e aqui vai dizer que, né, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. O que todos esperam quando há na igreja, quando é feito o apelo e alguém aceita Jesus como o seu Senhor e Salvador, aos olhos de Deus principalmente, né, como Deus é quem pode ver o coração, né, que ninguém consegue enxergar, mas a palavra de Deus que diz que Deus vê o homem não como o homem vê, mas como
Deus vê somente o coração, há uma expectativa, né, por parte de todos aqueles que congregam na igreja, que de fato essa pessoa tem uma mudança de vida. Mas isso, como eu disse, é uma questão de escolha. De repente, no momento em que é feito o apelo, a pessoa deixa ser levada, deixa ser tomada pela emoção, vai lá na frente, aceita Jesus e daí a pouco some da igreja. Cadê a pessoa? Então a pessoa às vezes não, de fato tomou aquela posição de coração, sincera diante de Deus. Então isso pode acontecer. Então a santificação começa primeiro como um posicionamento. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser um novo homem em Jesus Cristo. Segunda coisa que vai dizer sobre a santificação como um processo, nós entendemos que a cada dia não basta eu me alimentar da palavra um dia só. Assim como eu faço todos os dias, assim como você faz todos os dias, que você tem as suas refeições diárias todos os dias para poder manter o seu corpo funcionando, né? Manter o seu corpo em dia, né? Assim também somos nós na nossa vida espiritual. O alimento que nós devemos ter nas nossas vidas espirituais, né, é buscar a palavra de Deus todo dia, é estar em comunhão com o Senhor todo dia, é querer estar mais perto de Deus a cada dia e passo a passo, dia após dia, buscarmos de Deus, né, a nossa santificação, porque não adianta que ninguém, né, pode santificar ao outro, né? Isso é algo pessoal e intransferível, né? Cada um sabe a sua maneira de buscar o Senhor, mas certo é que nós devemos ter a consciência que se eu não buscar ao Senhor todos os dias, se eu não buscar ao Senhor como a palavra de Deus nos orienta, eu não vou alcançar essa santificação e certamente no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, se nós não estivermos prontos, nós não vamos subir com o Senhor. Terceira coisa, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Olha que coisa tremenda. A santificação é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aqui o comentarista vai dizer que o novo homem é impossível sem o processo da santificação. Então, por aí nós já entendemos que o processo de santificação, apesar de ser a vontade de Deus, ela depende de mim, somente de mim. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Há quem diga, irmãos, que não podemos alcançar assim como Jesus foi. Quando Jesus veio na terra, nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele era 100% homem, 100% Deus. Nós não vamos conseguir alcançar, né, aquilo que Jesus, porque Jesus nunca pecou e nós somos pecadores. Mas uma coisa nós podemos entender: nós podemos nos tornar cada dia melhores, né, e nos aproximarmos daquilo que Jesus requer de nós, nos aproximarmos daquilo que Jesus foi, né, através do processo da santificação. Então, mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça e impureza. Há aqui uma pequena coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos. Há pessoas que interpretam isso aqui de uma forma que vai dizer: se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, de toda imundície, e faz disso algo que seja corriqueiro na sua vida. Eu posso pecar, porque se eu pecar, Jesus me perdoa. Jesus perdoa você, me perdoa de todos os pecados. Mas há uma coisa que você tem que entender, que o pecado voluntário, eu pequei hoje,
e peço perdão. Amanhã eu peco de novo, peço perdão. Vai chegar um dia, meu irmão, que Deus vai se cansar desse negócio. Vai chegar um dia que Deus vai se cansar, porque o próprio Deus, né, a palavra de Deus diz que Ele não se deixa escarnecer. Então tem muita gente que brinca com isso porque acha, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, a palavra de Deus fala isso. Mas Deus também é justiça. Deus é justiça. Então não devemos brincar com Deus. Né? Só para abrir um parênteses aqui, nós estamos vendo o que está acontecendo aí na humanidade. Então, quando nós observamos todas essas coisas, as calamidades, as coisas que estão acontecendo, Deus, Ele age com rigor, Ele age com justiça, e a justiça de Deus, ela é perfeita. Então, meus irmãos, nesta lição que nós estamos terminando aqui nesse trimestre, o novo homem Jesus Cristo só é possível através da nossa fé em Jesus Cristo. O novo homem só é possível se eu e se você nos arrependermos a todo dia, a cada dia, dos nossos pecados, se nós nos tornamos a cada dia pessoas melhores e buscamos ao Senhor todos os dias para nos tornarmos melhores, novo homem em Jesus Cristo. E esta revista que nós acabamos de ler, ela trouxe mensagens tremendas para a nossa vida. E eu quero fechar esse trimestre com uma palavra para você. O título da revista vai falar Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Então nós aprendemos sobre a origem do homem, sobre a queda do homem e sobre a redenção. E como nessa última lição nós falamos sobre um novo homem, Jesus Cristo, nós vamos falar que quando da queda do homem, né, quando Deus criou o homem, né, Deus criou o homem para ser perfeito, né, para poder adorar o Senhor, o homem foi lá, caiu, e Deus, pela sua infinita misericórdia, já tinha um plano para que eu e você pudesse ser salvo através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, que veio para mudar a história da humanidade, para transformar aquele que deseja ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Então, meus irmãos, nessa mensagem que você vai escutar, né, ou está escutando, eu quero deixar para você que, se você ainda não se decidiu, se você ainda não tomou um posicionamento, mesmo você que está dentro da igreja, mesmo você que está todo dia cultuando ao Senhor, mas você ainda não tomou um posicionamento, você ainda não entendeu que sem a santificação nós não veremos a Deus. Sem mudança de vida, nós não somos novas criaturas. Sem transformação de vida, nós não podemos entrar no céu. Então eu quero deixar para você também, você que ainda não conhece Jesus, visite uma igreja mais próxima da sua casa. Toma uma posição ao lado do Senhor, porque tem vindo aí tempos difíceis, tem vindo aí tempos em que o Senhor tem falado ao seu povo, e tem muita gente perdida, porque tem muitas pessoas que se calam diante daquilo que nós devemos ser, né? Então eu quero convidar você nesta manhã, né, para você entregar sua vida ao Senhor, porque através de Jesus Cristo há mudança na sua vida. Através de Jesus Cristo há uma mudança que todos vão ver que você vai ser diferente, você vai ser uma nova pessoa, você vai ser melhor a cada dia, mas somente através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e não deixe de visitar a nossa página no YouTube, ADMC Santa Bernadette. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.